Pai, sabia que o pessoal dos comentários da Graniquice fica contando mais histórias? Eu tive ouvindo isso aí. Os caras querem que eu conte histórias. Gostaram das minhas histórias? Mas eu não sei se eu tenho uma história boa. Eu acho que se eu tiver uma história, eu tenho que voltar lá bem pro passado, né? Porque para poder fazer uma sequência, lógico, certo? Então vou contar lá quando eu ainda morava em São Paulo, né? Porque eu nasci em São Paulo. E lá em São Paulo morava com meu pai, minha mãe e meus irmãos mais velhos A gente tinha cachorro? Não tinha cachorro. Ah, tá, me lembrei de uma boa, velho. Ai, isso é muito legal. Eu me lembro que eu tava assistindo televisão, preto e branco, né? Que não tinha televisão em cores quando eu morava lá. Aí tocou. Aí eu tenho 4 pontos. Tu me impediu 4 vezes de fazer as coisas. Eu sei disso. Que isso, mano? 4 vezes. Sim, deixa eu terminar. Aí a gente tava assistindo. Então, eu tava assistindo televisão com meus irmãos e a gente tava assistindo o Carnaval de São Paulo. Aí tem lá as escolas de samba. Tu sabe que escola de samba tem aqueles carros alegóricos, né? Sim. Tu sabe o que é um carro alegórico? Sim. Pronto, aquele carro tem aquela fantasia, aquele negócio, coisa e tal. E a gente assistindo e tinha uma das escolas de samba, realmente eu não me lembro qual. Eu devia ter 8, 9 anos, eu acho. Sei lá, 7, 8 anos nessa faixa. Aí tinha uma escola de samba que tinha boneco sentado, com os braços assim, e ele estava sentado com os braços assim. E com algumas coisas e outras coisas e tal. Enfim, passou 2 ou 3 dias, a gente foi num lixão, que tinha mais ou menos próximo da casa da gente. Ok. Mas era um lixão, como é hoje aquele urubu, aquelas coisas, era lixo industrial. Não tinha nada de decomposição. Só era material, como se fosse um depósito grande. Certo. Lá está os 3 meninos, eu, Paulo e Preto, meus 3 irmãos, mais velho que eu. Tu fala como se o pessoal conhecesse que esse povo. Então, mas isso é para criar um ambiente de amizade. Aí o que foi acontecer? Quando a gente chega no lixão, quem tá lá no lixão? Minha mãe. O boneco! Eu ganhei de novo. God damn it. O boneco tava lá no lixão, só que ele tava sem as cores, né? Só tava branco, papel branco. Aí esse boneco tava lá, ele é todo de papel machê isopor. É extremamente leve, muito leve. Sei lá, não tinha 3 quilos. Só que ele era da altura de um homem, assim. Meus irmãos botaram na cabeça, vamos levar? E levaram aquele boneco pra casa. Só que quando a gente foi chegando perto de casa, aí foi pensando, peraí, o que a gente vai fazer com esse boneco? A mãe vai bater na gente. Eita. De frente à casa da gente, a rua ela é uma ladeira, uma descida. De frente tinha um capim, que ele é um capim bem alto. E mesmo na frente da nossa casa. E a rua não tinha asfalto. E o que foi que ele fez? Pegou esse boneco e deixou lá dentro daquele mato. Sem saber o que fizesse. Aí ficou pensando lá, os meninos, né? Menino. Ficou pensando, qual foi a ideia? Foi pegar, deixar o boneco dentro do mato e ficar brincando que ele saía de dentro do mato. Aí pegou umas roupas velhas que tinha lá e fez uma cordinha de roupa, saiu rasgando e fez uma corda. Amarrou no boneco e deixou ele dentro do mato e ficou do outro lado da rua, sentado na calçada. Aí puxava, o boneco dava a cabeça e voltava. Legal, que ideia legal. Aí qual foi a outra nossa ideia? Ai. Então, nessa rua, que não tinha asfalto ainda, essas casas lá ainda não tinha água encanada. As pessoas tinham que pegar água numa bica. Um cara pega, tem uma mina d'água, uma coisa que está minando d'água ali, aí você faz o quê? Bota um cano, um bambu, uma coisa assim, e aquela água fica caindo e a pessoa fica com o balde embaixo e vai parar. Era uma chácara de japonês, que eles plantavam muitas flores. As pessoas saíam, veja só, passavam o dia trabalhando, chegavam em casa, ia ter que buscar água, porque não tinha água nessa região, nessas casas aí. Era com lata na cabeça, na década de 70, eu sou de 66, aí na década de 70, eu sou de 66, eu tinha mais ou menos essa idade que eu falei. As pessoas desciam à noite para buscar buscar água. Estava passando o jornal, porque nessa época era muito aquela questão de... A gente só tinha TV para assistir. E faltou energia elétrica nessa época. Cara, quando faltava energia, a gente amava, velho. Porque a gente um monte de vagalume. Aquele monte de vagalume assim. Aí você pegava aquela lata de leite, colocava um arame na lata, colocava ela com a boca virada para frente e colocava uma vela dentro. E se via de que isso aí? De lanterna. Meu Deus do céu, que sensação fantástica que a gente passava, ficava clareando por ali e tal. Mas mesmo faltando energia, as pessoas não deixavam de ir buscar água lá à noite, entendeu? Aí eles desciam
aquela rua, desciam a rua e estavam lá descendo a rua com lata de água para só desce e tal. Eu sei que numa determinada hora, faltando energia, tudo escuro, o cordão atravessando a rua, a gente deixou o cordão atravessando a rua e estava brincando com aquela coisa de clarear por ali. Meu amigo, uma mulher vinha subindo a ladeira com a lata de água na cabeça. Ela enganchou o pé aonde? Coitado. No cordão que estava amarrado o boneco branco, rapaz. Quando ela puxou, aquele boneco veio sair de dentro do mar, cair em cima dela. Imagine, faltando energia, tudo escuro, uns guris andando pra cima e pra baixo na rua, com a lata, com a vela dentro, clareando. E aquele boneco enorme caindo assim pra cima dela. Cara, essa mulher jogou a lata pra trás e subiu numa velocidade. Meu Deus. Meu Deus do céu. Mas a pessoa quando é criança aí faz muita besteira. O que foi que aconteceu? A mulher gritou, minha mãe saiu pra ver o que aconteceu, aí viu lá o boneco. Moral da história. Sabe o que aconteceu? A gente foi dormir de couro quente. Rapaz, a gente levou uma pizza que nunca mais a gente inventou de fazer um negócio desse. Bom, e isso foi uma época boa em São Paulo. Época boa é quando a criança vive como criança, né? Vive dentro de casa, né? Tem que dar uma saída, uma brincada boa. Olha aqui, ó. Dois. Mas essa foi uma das histórias que aconteceu lá em São Paulo. E o resto eu acho que foi mais por aqui. Depois eu vou contar mais pra vocês. Pode. Então eu perdi. Perdeu. Peraí, isso é... Volta só um minuto. O quê? Eu vou falar no primeiro. Fala. Isso aqui vai ser a live, né? Sábado, pimenta. A live da pimenta. A gente pegou várias pimentas de potências diferentes e a gente vai provar uma por uma. Eu sou péssimo com comida picante. Péssimo! Eu vou sofrer. Meu pai não se importa com essas coisas, não. Eu vou sofrer. Essa daqui é a mais leve que tem. E a gente vai direto pra essa daqui, que é a pimenta mais picante que eu já provei na minha vida. Só que aí, meu pai vai no centro da cidade pegar mais pimentas. Pimenta de verdade. Agora eu vou pegar pimenta feita em casa, né? Essas pimentas assim. Tanto que tem um pedaço gigante. Pimenta raiz. E até sábado.